Programa Reunião de Pauta começando aqui na Causa Operária TV, hoje segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018. Bom dia para todo mundo que está assistindo o programa, que já está aí no chat nos aguardando ansiosamente. Estamos aqui pela Rádio Causa Operária, ao vivo, né? Lembrando que o canal da Causa Operária TV está impossibilitado de fazer transmissões ao vivo por enquanto, devido a essa política maravilhosa do YouTube e do Google, que censura todo mundo, mas nós estamos tentando reverter. De qualquer maneira, estamos ao vivo pelo canal da Rádio Causa Operária no YouTube e também pelo Facebook, nas nossas páginas, pelo Twitter, pelo VK, em todos os lugares que vocês já conhecem. A gente pede também para você se inscrever no nosso site, que é o causaoperariatv.com.br. Lá você recebe as notificações e pode assistir também o programa ao vivo e garantir aí qualquer problema desse tipo aí para que possa acontecer em outras ocasiões, já que, né, desde ontem nós estamos oficialmente entrando no momento... entrando em águas turvas. Bom, Posso só falar uma coisa que eu vendo agora a imagem não é nada proposital, porque a gente está majoritariamente de cores escuras, não tem nada de luto, nada. Não tem ninguém de luto pela democracia. A nossa opinião, a democracia burguesa... A gente já morreu há muito tempo, né? Passou da democracia burguesa no Brasil, do jeito que já não era muito viva, já estava bem capenga, mas o golpe de misericórdia dela foi em 2016, com o impeachment da senhora presidenta Dilma Rousseff. Não estava grande coisa, não. Cujo mandato se encerra daqui 3 meses. Verdade, né? Mandato usurpado pelo Michel Temer, aí, o presidente golpista. Michel Temer, aliado do Bolsonaro, que ganhou a eleição ontem. Diga-se de passagem. E o Bolsonaro competiu com o Haddad. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria que você começasse. Por que perdeu, Henrique? Perdeu por causa porque ele não foi no debate, porque ele não foi no WhatsApp, porque ele foi pro WhatsApp falar notícia falsa? É interessante. Ou perdeu por causa do Caixa 2? Por que perdeu a eleição? Interessante isso aí. Será que é porque é o que a gente já vem falando, que a eleição foi uma grande fraude? Que aquele cara que está aqui, ó, aqui, na camiseta, do lado do foi impedido de participar da eleição desde o começo? Então, eu acho que a gente tem que primeiro fazer um balanço. Tem gente que até agora não fala que foi fraude. Não, tem gente não. Nós vamos chegar lá. Então, por isso que eu falei, tem gente. Nós temos um verdadeiro exército aqui de ilustres cidadãos que estão dizendo que não foi fraude, é coisa criminosa. Mas rapidinho, eu não apresentei vocês. Você não apresentou. E eu não apresentei as redes. Exatamente. Já estava entrando no tema. Aqui? Vamos ver. É que eu fui falar da nossa proibição no Facebook, no YouTube, e daí já... Bom, vamos lá, estamos com o João Silva. Bom dia. João Pimenta, William Duni. Bom dia. E eu, Henrique Arias. E a participação especial do Giselo, que está ali no cantinho, mas ele está presente. Bom, então, estamos... Vamos aproveitar o Giselo, que remete a uma figura mais importante das eleições, que é o Lula, na contagem. Começar pela contagem, né? A gente faz todos mais os importante dias. do que nunca. Hoje, 29 de outubro, são 205 dias da prisão política do Lula, condenado sem provas, impedido de participar das eleições, preso antes do trânsito em julgado e que agora fica numa situação ainda mais delicada do que antes. Por causa do presidente Bolsonaro. Né? Bem, aí já vem o Carlos e fala, a culpa é do PT, porque que não entregou os seus votos numa bandeja de prata para o Ciro Gomes. E tirando um sarro da situação. Nós temos que fazer... Por que a gente começou com o tema de quem que é a culpa? Porque o problema é o seguinte, estão tentando pôr a culpa no homem. Mas que homem? No Lula. Pode parecer ridículo. O Lula que está lá preso, que tá lá em Curitiba, tem gente dentro do PT querendo apresentar ele como grande culpado. Com aquela ajudinha da imprensa. Com a ajudona. De todos os editoriais, de todos os jornais estão falando a mesma coisa. Se você for ver lá, o pessoal está falando o seguinte, por que perdeu? Perdeu por causa primeiro das notícias falsas. Essa é a tese primordial aí da direita, da esquerda, da direita do PT, perdão.
porque no WhatsApp tinha muita notícia falsa, não dava tempo de desmentir, tivesse mais tempo de campanha, talvez a gente tivesse conseguido fazer a imagem do Haddad melhor, e mais tempo de campanha, o que é? Era o Lula ter entregado a candidatura dele mais cedo. Só que a verdade é que não perdeu por causa disso. Aí falaram que foi o caixa 2 do Bolsonaro, que tinha dinheiro não contabilizado e tudo. Mas a verdade também não foi por causa disso, porque o PT tinha um capital aí que poderia ser utilizado. Não sei se ganharia eleição com isso, mas que causaria um impacto enorme na situação política, que não foi. O capital militante. Não é dinheiro. Não dá para você chegar lá e imprimir e pagar a publicação na internet com aquilo. Mas dá para você pegar um bolo de papel e dar na mão do cara para ele distribuir. Isso daí a gente só foi ver nos últimos dias, quando o desespero tinha batido. Inclusive, foi até uma coisa comovente, assim, as pessoas dias inteiros panfletando. Mostrou que tem aí uma disposição, mas foi o famoso... Precisa dar continuidade. Tem que dar continuidade, porque isso é importante. A gente encontrou algumas pessoas no metrô panfletando para o Haddad. A gente trocou os panfletos, a gente estava com fora Bolsonaro, etc. E perguntou para o pessoal, na conversa, assim, o que vocês... como é que está a panfletagem, não sei o quê. E o pessoal falou assim, nós estamos em todas as saídas do metrô. Todas. Isso acho que na quinta ou na sexta-feira. Fizesse isso na campanha eleitoral inteira, seria uma outra campanha. Não, e fizesse isso nos momentos importantes. Pedindo a liberdade para o Lula, agora contra o governo Bolsonaro. Porque a eleição acabou. Aí parece que não tem mais sentido a vida. Então, assim, acabou a eleição, você não precisa mais ir atrás de voto, porque voto é daqui 4 anos, no caso de presidente, mas tem 2 anos, vai ser nas prefeituras. Então, vamos ficar em casa e aguardar. Não. Agora que tem que ir para a rua exatamente. E não dá de barato de que a situação é essa, vamos aceitar, etc. Uma coisa que eu acho que é interessante é assim, você vê toda essa gente suficiente para lotar 100 pessoas num espaço, e de repente toda essa gente volta para a tumba, né? E a pessoa aparece daqui 2 anos. Esse é um problema. Mas o problema é o seguinte, tudo isso contribuiu. O fato de que o Bolsonaro não foi para o debate para impedir a discussão política, o fato de que tinha notícia falsa no WhatsApp, o fato de que tinha caixa 2, tudo isso contribuiu, mas nada disso foi decisivo. Na verdade, verdadeira, a eleição estava decidida, que alguém da direita ia ganhar, você não sabia direito quem, mas você sabia que a gente estava todo mundo ferrado. O companheiro Rui foi delicado, mas ele falou isso daí, a situação era muito grave, desde o dia 17 de setembro. O que é o dia 17 de setembro? É o dia em que o Lula abdica da candidatura dele e coloca o Haddad como candidato presidencial. Esse foi o dia que perdeu a eleição. Porque... Aí você fala, mas por que o pessoal não denuncia isso? Porque esse raciocínio só fecha se você entender que no Brasil tem fraude. E se no Brasil tem fraude, o Lula seria mais difícil de fraudar. Não dá para fazer ele aparecer com 29% dos votos no primeiro turno, que ia ficar... Aí tinha um Posso argumento jogar... talvez seja o mesmo que o meu. pragmático. Porque... Mas e aí? Insiste com o Lula, não vai nem concorrer nas eleições? Ele está inelegível. Você tira ele das eleições. Eu dobro, eu pago o seu pragmatismo e Troco. dobro. Truco. 6, exatamente, 6. Não, já joga para 12. 12. Chegou no dia 17 e jogar para 12. Agora, a questão é, eles iam pagar para ver? Por quê? O Lula ia estar, mas não concorrendo. A votação seria totalmente diferente. O Bolsonaro seria eleito por uma parcela da população. A eleição seria uma fraude... Eleito na marmelada. Achavam esse argumento uma loucura antes do resultado de ontem. Agora a gente tem que ser duplamente pragmático. Antes ia perder, agora perdeu. Só que antes, se você perdesse, você falava que era fraude. Falava, não, ninguém não concorreu, não deixaram o Lula concorrer e assim por diante. Já começava ilegítimo. Já começava não. Começava mais claramente ilegítimo, porque ele é ilegítimo. Sim. Porque isso aqui foi uma fraude, porque o Lula não pôde ser candidato. A diferença é que teve a cooperação dos setores aí para falar que foi fraude. Com a fraude. Essa aqui é uma vitória, como é o título do nosso programa hoje, do golpe e da fraude. Não que essa legitimidade aparente vá se sustentar por muito tempo. Mas eles colaboraram com essa legitimidade, entre aspas. Curiosamente, né, a gente tem que comentar, o pessoal agora falou que, o Haddad falou que mesmo depois dessa eleição,
mesmo depois do resultado, depois de o Bolsonaro ter ganho, que é assim, meio complicado. Falar que foi a festa da democracia. Pô, uma festa. Tem gente até morta nessa festa. Não, isso aqui foi... Eu nunca vi festa com... Eu não conseguia... Eu assistia paralisado. Eu assistia ao vivo aqui nessa mesa. Eu não conseguia acreditar naquilo ali. Falou, não pode ser que o cara falou isso daí. Parece trote, né? Não parece festa, parece aqueles trotes dos cursos de exatas da universidade, das universidades mais escrotas, né? É, complicado, né? E aí, se fosse, por exemplo, perdeu a eleição, né? Porque... A Sandra enviou aqui uma correção. Tá correto mesmo. O Lula não abdicou no dia 17. É verdade, foi no 11. famigerado 11. O pessoal comentou aqui. O 11 de setembro. Porque é verdade, no dia 17 era o prazo normal para os candidatos trocarem. Mas o Lula tinha um prazo especial. Ele era a única pessoa no país inteiro que não podia trocar no dia 17. Pressão do TSE. Qual? TSE que já estava, como ficou mais claro ainda depois, num conluio aí para eleger o Bolsonaro. Ou, na época podia ser o Alckmin, mas o TSE estava ativamente aí trabalhando para eleger um candidato da direita. Né? As próprias instituições em que você deveria confiar, a democracia... Essa própria democracia tinha seu candidato. Sim, a democracia. É uma coisa meio inexplicável, né? Confie nas instituições, mas elas estão trabalhando contra você. Mas confie nelas mesmo assim. Confie em quem trabalha contra você. Não faz o menor sentido, né? Posso fazer uma pergunta off assim, fora do script? Temos um momento... o pessoal acha que não, a gente finge que sim... Ninguém sabe até o momento, é bom não saber. Faz parte do script, fingir que a gente não tem script e faz parte Pra ficar um negócio descontraído. Enfim, esses computadores é tudo fake, não funciona nada. Isso aqui é de papelão. Deixa eu falar. Temos momento PIG hoje? Nós temos PIG, nós temos... porque eu queria fazer um acréscimo do momento. Tá cheio, né, o momento PIG. Então, hoje tem porcos grandes. Mas nós temos porcões aqui, tem Globo, tem Estadão, tem de tudo. Inclusive, era o próximo ponto. Ótimo, que eu queria acrescentar, para a gente analisar rapidamente como os jornais reagiram com as capas dos jornais. Perfeito. Então, vamos lá. Roda a vinheta do Momento PIG, produção! Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Momento PIG. Bom, o golpe vai, o golpe vem, Bolsonaro ganha, Bolsonaro leva facada, Bolsonaro morre, o Mourão vem, Mourão vai, mas o momento PIG sempre estará aí conosco. Então, momento PIG. Você não quer começar com o famigerado editorial do Estadão? Famigerado. O Estadão não precisa nem jabá aqui, né? Porque ele consegue naturalmente a primeira colocação aqui no momento PIG. Mas eu queria comentar, tem duas coisas que a gente sempre comenta, mas não é porque a gente tem uma preferência ou porque a gente, sei lá, alguma coisa pessoal nossa com os meios de comunicação. O editorial do Estadão principal e a coluna do Merval Pereira, no Globo, apesar de serem você passar mal lendo... Repugnantes. Repugnante, nojento e tudo. Tem tudo isso. O Merval Pereira, assim, é absurdo, dá náuseas. Mas as coisas que eles falam, você tem que ouvir, porque é a voz de setores importantes da burguesia. E você tem que entender o que o outro lado tá falando, né? Merval é a voz de Deus, né? Ironicamente chamado. Inclusive, eu queria comentar uma coisa que ele falou, que em um momento, não sei se foi ele, se foi outro jornalista do Globo, falou o seguinte: Bolsonaro não pode ganhar por pouco, que vão questionar o resultado. Mas ele também não pode ganhar com muito, porque ele vai ter muito poder e ele não é uma pessoa confiável. Eu acho que foi a Cantanhede. Foi Cantanhede. Acho que sim. No Estadão. Acho que foi. E eu não sei se vocês notaram, eles são tão bons em prever o resultado das urnas. Ontem o Estadão deu na capa o resultado das urnas. Era pesquisa. Era pesquisa, né? Estadão ou a Folha, a capa era... Pesquisa não de boca de urna antes. Eles sabiam o resultado. Assim, a pesquisa acertou. Bem certinho.
E o interessante é isso, você tem um país de 5 mil municípios, o cara faz uma pesquisa que não abarca nem uma centena. Erra tudo sempre. Ontem eles deram um resultado na capa. Redondinho, assim, quadradinho. E como é que e o resultado que eles queriam, que é mais interessante, que é 54, 55, que não é nem muito nem pouco. Não é 51 para o PCO chegar lá e falar que foi fraude. Tudo bem que a gente vai, eles não entenderam que o PCO vai falar que foi fraude de qualquer jeito. E não é também 60 para o Bolsonaro achar que ele pode qualquer coisa. Felizmente o PCO estava dizendo que foi fraude ontem, antes das urnas fecharem, antes de ontem, na semana passada, mês passado. Na véspera do primeiro turno. Na véspera do primeiro turno capa saiu do jornal aquela capa. é. Então não adianta... Não adianta chorar, né? Não adianta apresentar essas... Mas a gente fez uma enorme digressão. Super. Mas era momento pig a imprensa. Eu fiquei impressionado como eles conseguiram exatamente o que eles queriam. Então, assim, a voz de Deus, né? Porque eles têm poderes místicos, aí eles antecipam realmente os acontecimentos, porque eles controlam os acontecimentos. Eu ouvi dizer, só quem planeja consegue, né? Não é... Editorial do Estadão, chama Um Salto no Escuro. Ninguém sabe o que o Bolsonaro vai fazer, ele não tem plano de governo nenhum, mas ele foi eleito graças ao antipetismo, não a fraude, não que o Lula estava preso, inclusive o Lula foi derrotado, eu não entendo também isso. O cara é eleito com o antipetismo, só que o candidato que estava cotado para ganhar a eleição era o Lula. É cada coisa que você não... É a conclusão. Você nunca entende. Ali, né? Bolsonaro é eleito e promete defender reformas, liberdades e democracia. Bolsonaro é eleito e promete fazer tudo aquilo que ele falou que não ia fazer. Que coisa, né? Mas aí o que é interessante desse editorial é que eles já estão pedindo a colaboração do PT com o governo golpista aí, supostamente eleito nessa fraude grotesca preparada pela direita para entregar o país, atacar os trabalhadores. O PT tem que ser responsável, não pode ficar em guerra contra o governo, votando contra tudo no Congresso. O PT tem que ajudar nas reformas necessárias, né? A maior bancada, né? Não pode... Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar, exatamente. Neoliberalismo ou deixa. Isso está nesse editorial e isso está em toda parte aí na imprensa burguesa hoje. E isso dá uma força aí para a ala direita do PT, que não tinha sido comentado antes aqui. E só para comentar mais uma coisa, uma coluna no Estadão também, do Marcelo Rubens Paiva, que vai nesse sentido também, aprenda PT. E aí tem coisas assim, o PT votou contra o Plano Real. Bem votado. Opa, ainda bem, né? Não, o PT tem que... O que eu gosto... tem que colaborar com o Bolsonaro. Nessas horas que você fala assim, mas por que o Marcelo Rubens Paiva, que tem toda uma história, para quem conhece, o pai é desaparecido, o pai nem foi encontrado, a mãe dele sofreu assim, o pão que o diabo amassou. Só leu algum dos livros dele, o último mais especificamente, a mãe dele assim, fez uma via crucis para conseguir informações, etc. E aí, o livro dele, né? Ele contando isso. E aí o Bolsonaro ganha e o cara se concentra em atacar o PT e dar lição de moral. Quando a situação é assim... Não, e também não é um ataque assim que você fala, não, ele está tentando consertar. É uma política. É para concordar com o pessoal que levou a gente para essa situação. Que é importante também. Bom, só isso que eu queria dizer. É uma continuação, né? Do Lula não vai ser preso, do impeachment não vai ser aprovado. Das táticas geniais, né? É uma continuação disso. Nós vamos continuar com as táticas geniais. Então, assim, a primeira lição é que a gente vai continuar com as táticas. Você vai pôr a cabeça lá, mas o carrasco não vai puxar. A corda. A guilhotina não vai cair. A guilhotina está falhando, né? O editorial do Globo, que vem escrito assim, o Globo como é muito queimado... Pode, já que vocês vão falar do Globo, colocar a capa do Globo para a gente ver? Opinião do Globo, não sei como é que tá a capa, tá?
Perfeito. Curta e grossa. Bolsonaro é eleito presidente. Essas aí Perfeito. são as mais discretas, depois vocês vão ver as maravilhosas. Normal, com foto de fora a fora e tudo. Né? Só uma coisa que a gente não acabou comentando, na do Estadão, lá embaixo, falando do Dória, que tinha ganhado, mesmo apesar das vamos surubas. voltar, a gente volta quando a gente tudo falar bem. do Dória. Beleza. O Bolsonaro no... Olha o Dorinha ali. Deve ter sido uma O festa beijinho. ontem. Não, a foto, detalhe da foto, o beijinho. Quem que ele tá beijando? Não sei Uma se é a daquelas esposa. moças? Não, acho que é a esposa, Ah, né? Meio tá. velhaca, deve ser a esposa. Ah, entendi. Deve ter tido uma festa agitada ontem. Mas vamos voltar. Voltando. O Opinião do Globo foi lá e veio com a seguinte história. Agora é hora de pacificar o Brasil. Isso é que é importante. Olha que genial. Agora é hora de pacificar o Brasil. O que é pacificar o Brasil? Primeiro, é uma mensagem ao Bolsonaro. Controle a extrema-direita. Porque agora na repressão nós vamos fazer muita, só que nós vamos fazer pela polícia, pelo exército, de forma organizada. Nós não queremos maluco fazendo repressão, porque ele vai acabar causando problema. Porque a direita tem um método. A noite das facas longas. É uma espécie de noite das facas longas. Eu acho que não tanto, porque eles vão precisar ainda desses nazistas. Então, meio que mais uma lógica mesmo. Isso. Por exemplo, na Paulista, a gente viu como é que foi a coisa. Os nazistas ficaram muito empolgados, começaram a bater em gente na Avenida Paulista. Eles olharam aquilo aí e falaram, não, isso aqui vai dar muito problema. Jogaram bomba de efeito moral, que era para não machucar nenhum nazista, que efeito moral, e para eles entenderem que a tropa de choque vai ter que intervir aqui, não vai ter jeito. Então eles estão falando, segurem vocês aí que nós vamos fazer o negócio de maneira organizada. E para a esquerda falou o seguinte, não se radicalizem. Nós queremos, agora é hora de unir o país, agora que a gente ganhou. Vamos acabar com a aposentadoria juntos. Acabar com todos os direitos juntos, entregar todo o resto do pré-sal juntos. Vamos. Inclusive você pode votar contra, mas participe disso tudo. Você tem que participar do circo. Que nem a ditadura. Porque a ditadura era isso. Agora que nós fizemos a revolução, que eles chamavam de revolução, né? Nós vamos unificar o Brasil. Aí vem lá o AI-5, unificando o Brasil. O AI-2 ou 3 unificou o Brasil em 2 partidos. Né? Depois eles foram lá, fecharam o Congresso, tudo isso foi tudo para unificar o Brasil. É a Pax, né? Pax Romana. Você esmaga todo mundo e fica aquela paz. Exatamente. Uma paz que, na verdade, é porque você subjugou o seu adversário. Isso é o que eles querem para o Brasil. Eles querem que a esquerda se submeta à direita. Por isso que eles estão falando disso. E a esquerda, pelo que a gente tem visto, não está falando que não tem muito disso. Não está discordando muito disso. E eles estão também, ao mesmo tempo, tem um monte de matéria hoje no Globo e na Folha, falando sobre o que o Bolsonaro deveria fazer, os conselheiros do Bolsonaro. Querendo orientar o governo. Exatamente. Que ninguém sabe como vai ser. Metade boa parte do pessoal tem medo de saber. Bom, e aí, que tem mais pig aí por aí? Tem as capas. Então vamos Mais Eu uma peguei capa, várias, mais deixa uma eu só capa. explicar. Eu peguei várias porque elas são bem interessantes, viu? Além dessa o presidente, virou presidente, é presidente, eleito presidente, tem coisas muito interessantes. Vamos passando. Pode escolher aleatório, a gente vai comentando. Vamos lá aqui, vamos ver o que tem. Olha meia isso. hora. Meia hora, direita, Nossa vou ver. Senhora. Bolsonaro e Pretzel esmagam adversários nas urnas e confirmam que o eleitor estava em busca de uma mudança. Olha o que ele já faz, toda uma análise. Em busca de uma mudança radical nos caminhos para o Brasil e para o Rio de Janeiro. 2 comentários. Eu sei que o pessoal consegue ler isso daí, mas acho que merece ressaltar. Ele está escrito ali, o jornal mais lido do Rio, e é mesmo, eu tive no Rio e eu vi. É aquele jornal bem barato. Ele é bem né? barato, Que é aquele que 50 R$1, centavos, eu R$1. não consigo ler daqui, R$1. Isso. Bem barato, inclusive Isso é tão muito barato quanto, volta aqui, produção, Exatamente. quanto o jornal Causa Operária, que inclusive é essa reunião aqui que edita. Essa edição de 1028 desta semana, os mercados tremem. Exatamente. Vamos. Bem, é isso. Eu acho que é importante ver que, como é um jornal bem popular, é um tabloide meio direitista também. Eu acho que tem muito disso. Então acaba que devia estar fazendo Sobre a campanha pro afirmação dele de esmagar, no caso do Bolsonaro, acho que a gente teria que depois discutir os números.
Porque não é bem Eu assim. tô fazendo uma análise aqui, pegando só Ok, dados. próxima capa. Production. Próxima capa. Diário Gaúcho. Diário A faixa é do capitão, Jair Bolsonaro eleito presidente. Bem, Leite. Leite, o importante, novo governador. importante comentar que a vitória desse Leite, do PSDB, que não é da merenda aqui de São Paulo, mas a vitória dele lá mostra também uma direitização. Porque Não apesar é o leite da merenda? Esse acho que vai sumir aqui em São Paulo. Inclusive porque o PSDB do... Como é que é? O PMDB do Ivo Sartori, apesar de ser muito direitista, eu tenho a impressão que esse PSDB aí do Marquesan, que é o prefeito da capital, é ainda pior do que o PMDB. Então eu acho que o Rio Grande do Sul saiu ainda pior do que estava antes. Também acho. E também é pura comemoração. Next point. Correio Brasiliense. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Eu queria fazer um desafio. Falou isso aí, foi alguém da esquerda ficando burguesa? Não, foi o que o Bolsonaro deve ter lido. Eu queria que ele explicasse a palavra paradigmas. Manda aí pra gente, a gente quer entender o que é paradigmas. Calma aí, antes de... Não, vai e depois volta. Se tiver algum print sobre isso. Não, eleito... olha as frases que ele destacou. Um defensor da Constituição, menos Brasília e mais Brasil, cortar desperdícios e privilégios, menos os 4,3 mil reais de auxílio moradia e para todos os brasileiros. Ele diz que vai trabalhar para todos os brasileiros. Inclusive tem gente que 17 é Bolsonaro, já ganhou, gente. Meu! O robô não para mesmo. O robô, né? o pessoal precisa atualizar aí, mano. Burrice artificial. Será que o Bolsonaro vai pagar robôs também durante o governo dele para defender o governo dele? 13º é roubo. Aí, então. Uns robôs Eu não assim. gosto de ganhar o 13º. Aí vendo 1.000 pessoas e concordo. Coitado do meu patrão. Próximo. Só um comentário antes. Você vê, eu nunca vi um presidente ser eleito e falar tanto que vai defender a Constituição. Que mostra que ele vai violar a Constituição à torto e à direita. Isso daí... Porque a Constituição já tá assim. Não, mas coitado. também assim, se você não vai fazer, não precisa ficar explicando. falar. É normal, ninguém espera de você. Tipo, ninguém chega lá, o Bolsonaro até agora não declarou que vai construir uma bomba nuclear e jogar, sei lá, em Petrolina. Por que será? Porque ele não declarou que ele não vai fazer isso aí, porque ninguém está perguntando. Ninguém acha que ele vai fazer. Agora, se amanhã ele chegar e falar assim, então, gente, fiquem tranquilos, eu não vou jogar uma bomba nuclear em Petrolina, se morasse em Petrolina, saiu correndo. Exatamente. Ninguém falou nada, de repente o cara manda uma dessa, né? É complicado. Próximo. Olha essa. Democracia diz sim a Bolsonaro. É melhor já ir se lembrando. Essa é uma falsificação Olha o de baixo, eu não tinha visto. Sem surpresa, nada. Total surpresa. Ninguém sem nunca surpresa. viu a cara do cidadão. Ninguém nem sabe que é o cara. Não, e olha que escroto ele fazendo o W de Witzel com os dedos. Ai, meu Deus. Vale tudo mesmo pra ser Super. escroto, hein? Super legal, hein? Governador do Rio. Vamos lá. Ilustre desconhecido. Agora, democracia... Eu queria que vocês prestassem atenção Eu nas queria fotos comentar. também do Bolsonaro. O mais Tem uma escandaloso, evolução. na minha opinião, era o Witzel. Mais escandaloso mesmo, de vencer a eleição. Mas como é que é o nome? Isso aconteceu no Rio, onde as urnas estavam sendo guardadas pelo Exército. Olha só que curioso. É claro que o exército defende. Não, é curioso. Só uma coincidência. Não, só coincidência. Que O cara teve um salto espetacular, não sei se foi 20 pontos, 30. Teve o salto espetacular de Minas Gerais também. Mas esse daí tinha mais, sei lá, tinha mais sentido. Tinha uma campanha prévia contra o governador, tinha o PSDB e tinha o outro cara que tinha uma campanha. Os três estavam lá, o pessoal tinha alguma ideia do que era. Isso foi estranho, mas não foi tão estranho. Esse daí, muitos cariocas olhavam assim, embasbacados que o homem tinha chegado no segundo turno. Teve que procurar no Google, ver quem era. Quem que é esse cara Exatamente. aí? Quem que é esse Witzel que está no segundo turno? Foi complicado.
Next point. Próximo? Talvez não saiba inglês. Produção Olha essa. Essa é por Estado de Minas, bom, ele hein? sim. A maior Conhece? missão de Jair Bolsonaro. Quer dizer que o Aécio está comemorando. Ai, Deus. Essa é tudo capa Exatamente. comemorativa do Bolsonaro. Não, vai, próximo. A maior missão. Então, se ele tivesse... Ó, eu queria que vocês prestassem atenção nesse gesto que ele tá fazendo. Vai aparecer uma outra capa com outro gesto. Só pra gente olhar. Bolsonaro Isso aí é presidente. Essa é Um bem- capitão no Planalto embaixo. Não, mas qual que é o... Qual jornal que é esse? Esse é o NH, Jornal... NH, eu não conheço, verdade. A gente foi pegando um monte de Foi capa. pegando, mas eu vejo aqui. Pode passar pra próxima. Olha, agora ele tá fazendo coraçãozinho. Na outra ele tava fazendo... Mas já usaram essa foto. É a segunda vez que a gente vê essa foto hoje. É. Bolsonaro Gostaram. presidente. Todas as capas são a favor dele. Não tem nenhuma cara Sim, dele, não tem nenhuma com ele com cara de bunda, cara de nazista, cara de que vai trucidar. Não tem Não, foto e dele ele tava metralhando. super abatido lá no... abatido e apático As lá fotos no... são todas Então, antigas. é isso que eu ia perguntar. Essas fotos são antigas, né? A maior parte Não são sim. da Vitória. Não fez Eu acho que carreata quem nenhuma. usou foto da Vitória foram os jornais paulistas. E o Globo. Ó, já me informaram aqui, rapidamente, eu adoro o pessoal do chat. Ricardo A diz que o NH é do Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Tem mais, acho que tem mais umas 3, o Production. Ó, só para vocês terem uma ideia. Desde 89 não tem tão pouco voto nulo quanto nessa eleição aqui. Sim. Tá lá na... E sabe de quem são esses? Não, tem tanto. Ah, tá. É a maior quantidade de nulos Sim. desde 89. E sabe de quem que são esses nulos? Porque os nulos têm dono, é um negócio também, um jeito novo de fazer eleição. São do Lula. Sim. Esse depois, quando a gente for comparar os números, a gente vê. Promessa de um governo constitucional e democrático. Estamos ferrados. A promessa dele é essa. Como Isso é do Rio de Janeiro. Eu já vi políticos... Porque assim, político faz promessa e não cumpre, né? Então. Não, tem esse fato e assim, como assim não vai ser democrático? Você tá... É estranho, né? Porque daí você não faz promessa. Não, no meu governo serei democrático. Não, mas eu acredito. Acho que tudo que o Bolsonaro falou até hoje era só discurso, só. Ele não acredita em nada daquilo que ele falou, de verdade. Era brincadeira. É o que Tem que exterminar a é o que a Globo esquerda. quer que você aprenda. Né? Bem, vamos lá? Vamos voltar? Essa é a última? mais Não, capa? tem mais. Nossa. Tem uma maravilhosa essa. Nossa, a tarde. Olha A tarde essa. é do Estadão? Propaganda. Jair Bolsonaro eleito presidente. Nossa senhora, o cara pega esse daí jornal... É propaganda mesmo, tipo... Essa é propaganda descarada e Propaganda. Já é uma propaganda do governo, né? Quer dizer, Só falta a isso Gazeta... parece, e só pra avisar, o estilo, o design parece coisa da ditadura. parece mesmo, é verdade. só bem falta estilão. a Gazeta do Povo. Jesus Cristo. Nossa! Os Não, mas limites de ação do curiosamente foi- presidente. Não, ela tá sóbria. É mais Foi sóbria. sóbria. E ela Parece uma fala, revista. não, e ela fala o seguinte ali nas entrelinhas que não dá para ver direito, mas eu vou dizer o que está escrito. Os limites de ação do presidente. No Brasil, o presidente da República é poderoso, mas ele não pode tudo. Isso daqui me remete, relendo isso aqui, eu pensei numa coisa. Essa capa já estava pronta? Porque não tem a cabeça, tá vendo? Pode bem ser. Verdade. E é Não uma... parece. Como é que é? E é interessante que é uma... Segue a orientação dos jornais mais centrais, dos 3 grandes principalmente, Folha, Estado e Globo, ao pé da letra, assim, certinho. Exatamente aquilo que deveria ser dito. Jesus Cristo, vamos ler isso aqui então. Manda para a produção que a gente vai passar aqui, que é coisa assim... não é absurdo. Agora eu fiquei curioso, não mas vi. vamos lá. É um tweet do Haddad. Uma coisa rapidamente aqui, antes de a gente continuar, dá os bons dias, porque Sim, senão a gente sim. vai perder todo mundo no bom dia. Não vai dar para falar com todo mundo, mas eu vou falando aqui, gente. Natália Campos chegou em primeiro. Ó. Natália Campos, Sérgio Paulino, Rosa Cavalcante, Rodrigo Ribeiro, Arthur Freitas, Vanessa Stelzer, Caneca de Barro, R. Locatelli Digital, que saiu, mas está ouvindo a gente, Adriana O Arcanjo, Des, Coisa Minha, Pat Kirsch, Carlos Santos, Beatriz Tavares, Antônio Simão, MS Metal Hat, Marlon Barbosa, Antoniel Carlos Campos, Maria Margarida, Lula G. Moser,
H. Premineiríssimo MG. Mel Luque. Eu acho que a Isabel Luque também está aqui, eu acho que eu vi. Alessandra Munhoz. Ronaldo Silva. Vitor Luiz. Priscila Pinheiro. Maria da Paixão. Bom, é isso, gente. Aura Pino. Cas 063, perguntando se o Rui vai falar hoje. Lícia Rocha. Pioneiro Rio. O Samuel Bertolini. Vai ser legal o Licionário dando discurso na ONU. Não sei se eu escreveria desse jeito, mas... Vai ser, no mínimo, curioso. Elza Rodrigues. Gilberto Bueno. Rosa Cavalcante. Mônica Santos. Tá ok. Ricardo A. Isso, gente. Mirtz. Cíntia Salomão. Jean Souza. Pronto. Neandertal. Pronto. Alô para a mãe da Mel Luque e Isabel Luque. Bem, Pronto. vamos lá. Queria comparar os números um pouco. Eu queria fazer uma comparação, porque o segredo dessa eleição... Por assim, de toda eleição que a esquerda perde, como vem um cara lá e fala, a esquerda precisa se reinventar e não sei o que, tem que destruir tudo, começar do zero. Tem que virar de direita. Ou tem que virar de direita. E no fim das contas é isso. Tem que virar de direita. Sempre vem esse cara. E esse cara já veio aí falar, ele é da direita do PT, o nome dele é Jacques Wagner, o nome dele é Tarso Genro, o nome dele é, sei lá, como é que é o nome do advogado da Dilma? Isso. José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso, tem um monte deles. Tem uma sessão assim inteira, vocês podem colocar, eles estão falando que tem que reinventar. Tem o PSOL inteiro também. Mas, tudo bem. Agora nós temos que ver os números no primeiro turno das eleições. Na eleição passada para presidente, a senhora presidenta Dilma Rousseff teve 43 milhões de votos. Por que eu estou comparando com o primeiro turno? Porque no segundo o pessoal é obrigado a votar. Assim, meio que o cara é obrigado a votar em algum candidato. Quer dizer que o petismo tinha 43 milhões de votos nele. E nessa eleição teve bem menos. Teve 31 milhões. Só que o Dr. Ciro Gomes teve 13 milhões. E se você somar os dois, dá 44. E o voto do Ciro Gomes é um voto que iria naturalmente para o PT. Para o Lula, mais especificamente. Para o Lula. E que eles conseguiram tirar aqui até do segundo turno. Porque o cara que ia votar no Lula, ele olhou e falou, bom, entre Haddad e Ciro Gomes fico em dúvida. Agora, se fosse o Lula, ele não teria dúvida. O Ciro, como uma boa parte você vê, isso aí dá 44. No segundo turno, onde o Ciro fez de tudo que ele pôde para impedir o voto dele de ir para o Haddad. O PT teve 7 milhões de votos a menos do que o Bolsonaro teve no... 7 milhões de votos... Não, o PT teve 7 milhões a menos do que no segundo turno de 2014. Do que no primeiro turno de 2014. Não. Comparando os segundos turnos. São 7 milhões de votos a menos de uma eleição para outra. Quer dizer, depois de toda a campanha do golpe, depois de tirar o Lula, depois de ela falar que todo mundo é corrupto, de publicar a delação do Palocci, do Ciro falar que não tem que votar e assim por diante, é isso que eles conseguiram, 6 milhões de votos. 7. Inclusive, é o único partido do regime aí que não desintegrou. Né? Não desintegrou. E o Bolsonaro, e o Aécio, ele teve 51. O Bolsonaro teve 57. Basicamente, eles transferiram esses 7 milhões que estavam com o PT, botaram na mão do Bolsonaro e ele ganhou a eleição. Não, e eles não teve grande reviravolta. Não teve, e eles usam essas expressões esmagou, etc. Esmagou é quando o cara tem 80%. Que é milagroso, né? E o outro tem lá 15%, porque 5% ou se você é quiser indeciso. ser exagerado, 60-40. Né? Tipo Witzel e Paes, que foi pesada a coisa. Mas aqui, não. Aqui é uma eleição normal. E também tem abstenção, né? Quantas foram? 3 milhões de votos a mais para abstenção. Do primeiro para o segundo turno? Não, do segundo, de uma eleição para outra, no segundo turno. Aumentou. Então, assim, os números mostram, não teve isso daí que o PT perdeu o povo. O que aconteceu foi que o Coxinha virou bolsonarista. Mas isso era esperado. E tem uma coisa, na passada, tinha uma pressão para esvaziar a eleição. Tinha. O pessoal não ia votar. Pressionaram a abstenção para o alto. Não, Aqui eles queriam convencer as pessoas a votar. Exatamente. Com toda a força. Assim. Tinha propaganda dos candidatos e tudo. Levaram todo mundo para dar entrevista, espaço que nunca dão para ninguém. Exatamente. Até o Burger King, lembra que a gente passou aqui?
Fez propaganda fez pelo propaganda voto. do lanche de cebola que você vai comer por TSE 4 anos. passou. Uma coisa que eu tô lembrando e nunca falando aqui, nesse negócio, desculpa, só pra gente não esquecer. Burger King faz propaganda contra o voto nulo, o TSE fez propaganda contra o voto nulo. Vocês lembram? Acho que talvez o João Pimenta não vai lembrar, mas porque ele é mais novo, mas vocês lembram que quando o Lula estava para ganhar a eleição, eu não lembro se foi de 2002 ou de 2006, que a MTV fez campanha pelo voto nulo, abertamente? Nossa, eu não lembro. Não lembrava disso. Mas eu lembro A que tinha... MTV, uma emissora de televisão que é assistida principalmente por jovens que ou votariam no PT, né, na esquerda, ou votariam nulo, porque tipo, às vezes tem pessoal que tem essa tendência mais anarquista. A MTV orientou o pessoal a votar nulo. Né? E diga-se de passagem, a MTV ligada à revista Abril. Né? Era hoje, sei lá como é hoje, mas... Era. É só para lembrar que assim, né, a burguesia, ela direciona para onde ela quer, né? Exatamente. Que é como a esquerda ia ganhar naquele momento, eles queriam diminuir um pouco a votação da esquerda, tirando votos do Lula, né? Mas aqui é interessante que fracassou a tentativa de aumentar a participação. Uhum. Uma tentativa bem enfática aí, não funcionou. Abstenção, brancos e nulos é enorme. Exatamente. A abstenção é justamente eu acho que de todos esses fatores aí é o que eles menos controlam, porque a pessoa não vai votar. Então, os números na urna eletrônica, eles não chegam de nenhuma forma, porque você pode apertar nulo e na combinação lá da farsa vai para algum candidato, etc. Mas se a pessoa não vai, o que eles vão fazer? Um comentário. Nessa situação, a gente vê que a vitória do Bolsonaro só pode ter vindo por conta de manipulação. Porque esses 7 milhões de votos, primeiro, eu acho que assim, o que o PT perdeu de eleitorado, ele ganhou por causa do Bolsonaro. Porque nenhum cara que votou no... Assim, eu não conheço ninguém, eu acho que também essa pessoa não existe. Votei na Dilma em 2014, votei no Bolsonaro em 2018. Se vai ser uma parcela ínfima da população. Tirando aquela dona de casa que teve aqui e falou que tinha votado na Dilma. Não, Robô de casa. tem os robôs do Bolsonaro que falam qualquer coisa. Mas isso daí é uma outra situação. Aqui a gente vê, não tem isso daí. O cara votou na Dilma em 2014, ele pode ter votado no Ciro no primeiro turno. E no segundo turno, o PT fez uma campanha que foi até bem sucedida de fazer o pessoal votar. Praticamente todo mundo que tinha uma mentalidade de esquerda, fora o PCO, que é curioso, justamente o PCO, foi lá e votou no PT. A gente tem o PSTU que propôs o Fora Dilma, por exemplo, a prisão do Lula, votou no PT, que é um negócio engraçado. Você tem a esquerda toda que acusou sempre setores como o PCO de estarem afiliados aí ao PT, votaram no PT, mas o PCO não. Porque o PCO imaginou que a coisa ia acontecer da maneira como está acontecendo agora. Que a eleição era um jogo de cartas marcadas. Marapuca. E se você entrasse no negócio, você ia se desmoralizar. A gente, por exemplo, agora, estamos falando aqui, foi fraude, Bolsonaro é um presidente ilegítimo. Isso eu acho importante. Bem, vamos rodar a vinheta do Momento Abutre, gente? Nossa, nós teremos Gente, deixa eu só Abutre. falar uma coisa. Momento Abutre abutres não cansam. não acabou. Ele vai continuar, e eu acho que por algum tempo. Hoje é a versão desatualizada. Amanhã a versão estará atualizada. Roda aí. Opa, Momento Abutre ainda entre nós. E vai demorar um pouco para ir embora, viu? Porque... Bem, vamos começar com o Abutre Fernando Haddad. A gente falou bastante dele na eleição, mas depois da eleição a coisa foi complicada. A gente tem um tweet que ele soltou, queria que o pessoal mostrasse Cerca aí. de 1 hora atrás. Leia aí alguém, por favor. me deu até uma tremedeira na boca. Deixa eu Presidente Jair Bolsonaro. meu, não tinha horrível. visto, né? O pessoal que está só ouvindo, a gente tem que ler. Nossa. Presidente Jair Bolsonaro. 29/10 às 9h36, só para agora há constar. pouco. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor.
Escreva essa mensagem hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte. Meu, o cara falou que vai prender ele, velho. É, exatamente. Volta pra cá, produção, isso aqui. Não, isso aqui é assim, essa é a cara do que não tem que fazer. Isso daí é o paz e amor. Ó, isso aqui, o cara falou que tem que prender, não, ele falou inclusive o seguinte, temos que expulsar todos esses vermes vermelhos da nossa pátria. Não, eu sei, ele falou isso, mas eu digo assim, tipo, isso aí, aqueles idiotas falam, ele fala isso que é fanfarrão e tal, mas prender o Haddad é um negócio assim, eles já prenderam um monte de gente do PT efetivamente, tudo, e o Haddad efetivamente está sendo processado, tem processo contra o Haddad. Em 30 processos, só para constar. Né? É um negócio mais Nossa concreto Senhora. assim, né? Não, e sabe o que lógico, me chama mais claro. atenção? Já acabou a eleição, não precisa mais pedir Sério, voto, sim. tentar convencer os coxinhas. O que ele quer? Ah, e também tem uma coisa, Pura né? política, Essa paz e amor. essa política aí é uma loucura. Isso aqui, assim, é delirante. Não é que é estranho. É completamente anormal. Isso aqui mostra uma coisa. Quando a gente estava brigando com gente que nem o companheiro Fernando Haddad, por conta da palavra de ordem de Lula ou nada, porque a nossa proposta era, se o Lula não fosse candidato, não participar. Quer chegar lá e falar, nós não estamos aqui dispostos a aceitar qualquer palhaçada. A eleição pode até ser roubada, mas pelo menos o nosso candidato vocês têm que deixar ser, senão a gente não vai participar. E aí seriam 80 milhões de nulos. Aí saltava de 10 para 80. Mas muita gente pensava que quando o cara se opunha a essa palavra de ordem, ele se opunha porque ele não queria arriscar ficar com os votos nulos. Era um problema prático. Agora, nós estamos vendo que não é um problema prático. Que o cara foi a favor de levar o impeachment da Dilma para dentro do Congresso e a única solução ser lá dentro, também não era um problema prático. Era um problema de ideologia. Porque o cara tem uma tara ideológica de que a única maneira de resolver os problemas é por meio das instituições surradas e ditatoriais do Estado brasileiro, que elegeram Jair Messias Bolsonaro, que é um ditador. Aí o cara parabeniza o presidente, fala que tem que esperar 4 anos, porque se esperar 4 anos, sim, vai dar muito certo para o Brasil Vai esperar dar 4 super anos. certo. E aí você ainda fala, estaremos aqui. Ele tem 30 processos, nem ele, é capaz que ele vai parar lá junto com o Lula, no complexo penal, na carceragem da Polícia Federal. É uma loucura o que é a política. E aí o pessoal fala, temos que aceitar o Bolsonaro. Aceitar uma ova. Não dá. Não dá. É loucura. Já passou dos limites. No discurso dele, pessoal, ele fez um discurso lá e meio que deu o tom do qual que é a campanha do PT. Só que o PT em si, pelo que eu entendi, Duane, se você puder esclarecer, não concorda 100% com isso daí. Segundo a própria imprensa burguesa, né? Estava lendo Estadão hoje, eles dizem que tem um racha interno lá, tem um pessoal culpando a Gleisi e o Lula, querendo assumir os erros, espiar as culpas, chicotear na praça Culpando quem pública. mais trabalhou pro negócio dar certo. E tem a outra ala que não quer, por exemplo, ficar colaborando com o Bolsonaro. Né? Tem gente até falando em impeachment já. Então você tem essa disputa aí. E a imprensa está jogando todo o seu peso a favor da ala direita. Né? É interessante, uma coisa que a gente viu um ano atrás, um pouco mais, em relação ao Partido Trabalhista Britânico. Né? Tentaram até dar um golpe lá no Corbyn, a imprensa toda jogando pesado para deslocar o partido de esquerda, principal partido do regime, para a direita. Aqui a gente vê isso também com muita ênfase. Exatamente. Eu acho que tem muito disso, né? Tem uma disputa interna e a gente vê os partidos, a gente vê a imprensa interferindo, que mostra que tem lado na disputa, que é o lado do pessoal que falava em plano B. E aí você vê nós aqui, nós estamos tentando defender o Lula, que curiosamente o pessoal esqueceu dele. Ou melhor... Ainda. Falar um comentário. Ele não é só que esqueceram. Quando o Haddad teve que enfrentar a multidão do pessoal que tinha acabado de ver ele perder, ele abriu o discurso falando do Lula. Que é óbvio. Uma multidão raivosa de petistas, o que você faz? Aí você lembra, tem Lula, tá preso, é prisão ilegítima, injusta, não sei o que lá. Aí você fala.
É muito para a cabeça. Na campanha eleitoral, supostamente, isso prejudicaria. Era tudo muito prático. O problema é que perdeu. Deu tudo errado. Eles vão tentar explicar que foi lá porque eles não fizeram mais do que eles fizeram. Tinha que ser mais pragmático. Tinha que ser mais direitista. Tinha que chegar lá e, sei lá, propor matar a gente, alguma coisa do tipo. Tinha Brasil que virar acima de todos. Isso, tinha que virar Brasil acima de todos. Era essa a proposta. Não, e ele terminou ontem o discurso dele falando que ele esteve no Brasil, o Haddad, falando que esteve pelo Brasil e encontrava pessoas com muito medo, algumas até choravam, etc, etc. E terminou o discurso sendo inflamado, falando o seguinte: nós estamos do seu lado e vamos continuar, nananã. Aí hoje ele se presta a esse papelão, porque os seguidores do Bolsonaro estão atacando as pessoas na rua. Ontem mesmo teve vários casos, a própria PM já está super saidinha e o cara vem falar de boa sorte. Eu queria mostrar como é que se dá uma verdadeira boas-vindas aí para um novo presidente, como presidente como Bolsonaro. Produção, põe um tweet do Evo Morales. Produção! É um tweet muito bom esse. Ele mostra o que deveria ser dito mesmo. Mas quem sabe a gente... Será que a produção recebeu? Deixa eu ver aqui. Ah, manda de novo. Acho Vamos que mandar esse de aqui é novo. do Macri. Não, a gente tem do Macri também, mas acho que não vai dar tempo de passar. Não é o caso de lei, se a produção conseguir colocar. Já enviei, já tá chegando ali. Quer que eu faça o merchan, aproveitar o tempo? Isso, faz o merchan enquanto isso. Aí eu... Olha que legal essa visão, assim, parece um negócio infinito. Vamos lá. Novamente aqui está em marcha um golpe de Estado no Brasil. Este folheto foi lançado em março de 2015. Olha que maravilha. E o PCO já dizia que estava em marcha. Tem textos de 2013 também. E um que eu sempre gosto de citar aqui é o seguinte: muito mais do que meia dúzia de gatos pingados. É um texto que fala sobre as primeiras manifestações coxinhas que aconteceram em 6 de dezembro de 2014. Que a esquerda falava, não, é só meia dúzia, não liga, não se importa. Bom, temos este folheto. Aqui na frente nós temos os nossos bustinhos do Lenin e a mini estatueta em 3D. Nós temos aqui 2 tamanhos diferentes e amanhã eu vou trazer mais um deste modelo. Esse é o pequeno, esse é o médio, e que aqui na frente não vai dar para ver exatamente, mas está escrito Lenin em cirílico, que é no idioma russo. Nós temos essas cores disponíveis, vermelho, branco e preto. Os bonés, também o GC está mostrando, mas é Liberdade para Lula e o do PCO. Ai, precisa melhorar a disposição aqui. E nós temos aqui os materiais. Fora Bolsonaro, Liberdade para Lula. Esse é o cartaz. Esse é o jornal dos comitês de luta contra o golpe, que vai ter uma conferência aberta, a segunda conferência aberta, entre os dias 8 e 10 de dezembro. Inscreva-se. É um jornal de 2 páginas, aqui estão as matérias, e um jornal cartaz também pode ser colado. E o jornal Causa Operária de hoje, dessa semana, 2028, os mercados mentem. Aqui nós temos: golpe entregou 400 empresas ao imperialismo. O fascismo não é uma novidade, é preciso combatê-lo. A coluna do companheiro Rafael Dantas. E o golpe da extrema-direita golpe e extrema-direita se derrotam nas urnas. Todos da segunda Conferência Nacional, aqui também está falando. Beleza? É isso. Pronto? A produção já deu tempo? Já? Eu vou ler aqui, porque eu acho que Então eles leia. conseguiram pegar. Ele diz o seguinte. Aí, ó. Perfeito. Como hoje, em 2006, o Brasil elegeu como presidente o companheiro Lula, com mais de 60% dos votos, representante da classe operária.
Lula atendeu às reivindicações de seu povo, tirando milhões de brasileiros da pobreza, e hoje que é vítima de uma prisão, de uma perseguição judicial. 29 de outubro, às 3h41 da manhã, com quase 1.200 curtidas. É assim que você vai lá e diz boas-vindas ao Bolsonaro. 60%, hein? 60%. Porque assim, até se pegar na cara do Bolsonaro, você não teve 60%. Você teve 55%. Para ele saber o lugar dele. Mas aí você vê, essa é a diferença entre o Haddad e o Evo Morales. Tem mais declarações desse tipo? Então, nós temos a do Maduro, queria pôr aí. Tem a do Maduro, tem a do... Tem a do presidente de Cuba também? Não, Dias-Canel não falou sobre isso. Não? Ou Ah, pelo menos tá. não que a gente Pensei que tenha, tivesse não que tenha lido. chegado. Bem, o Maduro basicamente reproduziu o comunicado oficial. Isso aí tá aí, Isso. O comunicado, ele foi lá, inclusive é um negócio meio engraçado, porque ele retweetou um cara falando que ele falou, que ele diz felicitações a quem ganhou. O que significa que ninguém falou felicitações. Porque o Maduro disse que o outro cara disse que ele disse. Não sei se vocês me entendem, vocês captaram aqui o jogo. Parabéns burocrático. Não, e nem é um parabéns. Na prática, se você levar em conta a lógica, ele nem falou efetivamente nada. Tem que constar lá uma mensagem qualquer. Exatamente. É tipo, parabéns aí você que ganhou. O Putin mandou um telegrama hoje de manhã também. Não sei bem como foi. É, aquela coisa, né? Eles mantêm uma certa formalidade, mas... Vamos ver como vai ficar agora isso daí. Vamos ver como vai ficar com... O Trump não mandou nada? Não mandou um bombonzinho pro Bolsonaro? Então, o Trump aparentemente vai mandar uma ordem de serviço. Bom, vamos seguir nosso roteiro, que a gente já está no fim do programa. E o Maduro já tá aí criticando, falando pro Bolsonaro não interferir nos assuntos internos aí da Venezuela. Então, eu acho que é bem importante, porque vai ser... Aí vem coisa. Bem, o que mais a gente tem na pauta? Temos metralhadora de notícias para concluir o programa, porque a gente está estourado já. Vamos na metralhadora de notícias. Então, principalmente as coisas que aconteceram de ontem para hoje, né? Agressões, essas coisas e algumas declarações dos milicos. Vamos começar pelas declarações dos milicos, rapidamente. Ah, sim, vamos... Mourão foi curto e grosso. Vamos por aí o momento tweet gorila. do Mourão. Passa o momento gorila. Momento gorila? Passa o momento Então gorila. tá. Passa o momento gorila. Houve uma guerra. Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu herói matou pessoas. Heróis matam. Sem querer ofender os gorilas, obviamente. Mônica. Aí, momento gorila. Bom, vamos começar pelo próprio, né? General Mourão, nosso próximo vice-presidente. E, né, como ele é o nosso próximo vice-presidente, ele também, ao mesmo tempo, ele será o nosso próximo presidente, porque, bem ou mal, o Bolsonaro vai se ausentar em alguns momentos. E é importante dizer, capitão não manda em general. Também tem isso, né? Não Vídeo que está acontecendo no STF com o Toffoli, né? Que virou secretário do Fernando Azevedo. Não adianta. Bom, mas e aí, o que o Mourão falou depois da vitória do partido dele, do partido dele não, da chapa dele nas eleições presidenciais? Bota aí, produção. Apenas uma palavra. Obrigado, Brasil. Eu queria só mostrar uma coisa aí. Obrigado, Vocês notaram bandeira. que ele foi lá, ele mudou já o nome dele no Twitter para vice-presidente. Vice-presidente. O nome dele é vice-presidente agora. Só uma coisa, e aquele horário ali?
Nossa. Ele já sabia, então? Sinistro, hein? Ah, ele já sabia, né? Ele é general, né? Ele já devia Ah, estar tá, ele sabendo tinha de tudo. acesso direto. Agora, sabe o que é uma coisa interessante? É que o pessoal esquece, né? Eles colocam assim para baixo da pilha de informações, né? Mas o Mourão, o vice-presidente, ele foi o primeiro cara que defendeu o golpe militar abertamente no ano passado. E aí chegaram os militares no poder. O pessoal esquece, assim, mas ele é assim, a linha de frente, né? Mas ele não ia ser golpe exonerado, militar. colocado para escanteios, não ter mais Punido. espaço, punido. Falaram até que ele seria o sucessor do Vilas Boas, mas o Vilas Boas, heroicamente, resistiu à doença para que o Mourão não assumisse o comando do Exército, porque ele ia se aposentar, né? Não é aposentadoria, é outro nome que eu esqueci, ele ia entrar para a reforma. E aí o Mourão não ia assumir o comando do Exército. Mas aí, o que aconteceu? O Mourão não assumiu o comando do Exército, assumiu logo a vice-presidência mesmo, porque fica mais... Mas ele foi caindo, rolando, caindo pra cima. O Mourão, ele é o cara que mais... pra cima, né? O Mourão é o cara que mais caiu pra cima que eu já vi em toda a minha vida, cara. Bom, e falou em Vilas Boas, tem o próprio também, né? Tem, o próprio. Vamos pôr o Milicão. Sempre mantendo a sua tradicional polidez ao declarar. Bota aí, produção. Vilas Boas. A produção tá morrendo ali. Só para avisar a produção que o nosso próximo é o General Paulo Chagas. Tá. Felicito o nosso povo pela demonstração de civilidade nesse momento tão democrático. Cumprimento especialmente o presidente eleito. O PR eleito. PR, eu não entendi. É que ele é super twitteiro. Ele é twitteiro pra caramba, né, tá. cara? Parece uma criança de 16 anos. Eleito Bolsonaro pela escolha que a gente brasileira vocalizou nas urnas. Parabenizo os eleitos, os não eleitos e, por fim, o TSE pela condução firme da eleição. Olha o detalhe, de novo o horário, gente. A bandeira do Brasil tremulante. 16h43, se não me engano, as urnas ainda estavam abertas de ontem. Bem, tem que ver se isso aí não é coisa estranha do Twitter, antes da gente levantar qualquer hipótese, mas é estranho. Coisa estranha né? Eu achei que ele foi meio genérico, né? E por fim o TSE e o XBR. Eu achei que ele fosse falar arroba Rosa Weber. Mas o horário americano é 3 horas a mais daqui? GMT? Não, é a mais. É a mais. Porque eles estão para mais oeste que a gente. Se isso daí for o horário dos Estados Unidos, então. seria 19h43, seria logo depois do resultado. Não. Lá é mais tarde. Lá é mais cedo que aqui, porque lá tá mais a oeste. Ixi, confundi tudo. Quer dizer, uma parte nem entendi o que aconteceu com esse tweet. Não, eu só sei que a gente estava querendo justificar, mas tudo bem. Mas a gente pode pesquisar, porque isso é muito estranho. O próximo é o general Paulo Chagas. O Paulo Chagas ele já é meio loucão, então ele já começou a falar tudo quanto é tipo de coisa estranha. Haddad, o cretino, cercado de bandidos condenados pelas urnas e pela justiça, aceita a derrota, mas não abre mão do direito de mentir e de ovacionar Lula da Silva. Usa o hino nacional para ameaçar e prometer a continuidade do plano de destruição do Brasil e de seus valores. Nossa Senhora. Você vê que o cara nem ganhando, ele... Isso daí não tem moderador e também o horário ainda durante o... Esse horário tá estranho. Não é possível que o Twitter errou tanto assim. Não, é capaz de ser de horário de servidor. O pessoal falou, Nova York agora é 1 hora menos, mas servidor tinha que saber onde, em Washington, né? Não é lá que o pessoal se reúne? Tem mais? Não, né? Não, tem uma matéria do Estado de Minas, pedi para pôr aí, queria que pusesse o título, que é um fundo cinza com texto azul, que vai mostrar a posição do general Etchegóin, que ele também estava... É que ele não tem Twitter. Ele não general tem ou presidente Etchegóin, em todo momento? Etchegóin lamenta Haddad não telefonar para Bolsonaro, que não cita Haddad, mas... O Haddad, mais do que precisa telefonar depois daquilo? Depois dessa declaração aqui... aparentemente ele lamentou e o Haddad foi lá e atendeu a lamentação dele, né? Agora, por que será que o Etchegóin não tem Twitter? Será que ele sabe que tá tudo vigiado? Eu só conheço 2 pessoas nesse momento aqui que não tem nenhuma... Como é que não tem telefone no mundo político. Uma é Vladimir Putin.
Ele tem um assessor e ele liga, faz ligações do telefone do assessor. Ele mesmo não tem telefone. Rapaz. E ele foi da KGB. O Quem outro, que é esse? Desculpa. Vladimir Putin. Os caras que trabalharam com esse negócio. Aí o outro é o cara que trabalha na comunidade de inteligência, que é o Sérgio Tchegoin, que aparentemente sabe de alguma coisa que a gente não sabe, né? Ó, a Márcia C. disse que pode ter uma solução. O servidor do Twitter pode estar em qualquer lugar do mundo. O data center deles é globalizado. Então, Agora, faz sentido. queria faz dar uma sentido. notícia amena, antes, assim, só para dar uma Uma quebrada. Para Vamos lá. quem gosta de pets, né? Eu, por exemplo, gosto. O Trump Ai, Deus. tem um novo animalzinho de estimação. Ah, eu Lá vou... vem. Vi uma página aqui. É assim, eu fiquei até enternecido vendo. Só um comentário que a Márcia C. disse. Todos os políticos de alto escalão usam os telefones dos assessores. Mais ou menos. Você vê que a Dilma foi grampeada, o Lula também. O pessoal tem telefone. O Putin, não é só que ele não faz ligações oficiais do telefone dele, ele não tem telefone. Até relógio digital é um problema, gente. Acho que a produção não vai conseguir. Mostrar o animalzinho. Não vai conseguir A gente está nos mostrar. finalmente. Eu queria mostrar duas charges. Pode passar. Uma é de 6 de outubro, mas ela vale muito para agora. Ela foi republicada pelo companheiro J. Camelo. Vamos ver. J. Bom, enquanto a charge não aparece, apoie o companheiro J. Camelo. Entre no site apoia-se/J. Camelo Charges. Lá você ajuda no Essa é crowdfunding. profética, essa charge é antiga. É de 6 de outubro essa charge. Nossa senhora. E aí nós temos agora uma do Vitor Teixeira. Também apoia o Vitor Teixeira. Entre no site dele, Vitor Teixeira's Cartoons. Lá também você pode contribuir e ajudar na campanha. Opa. É o Nazi Tape. Ah, o Bolsonaro, hein? Mulherzinha. Tá ok? É isso mesmo? Vem com calma que eu tô debilitado. Tem um saquinho de cocô ali. Falar nisso, vocês iam falar alguma coisa do Dória? Eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Só tenho uma coisa a dizer. Eu gosto do... como é que fala? Do rodízio democrático que existe no Brasil. Você vê, o PT ficou um tempo, agora vem o Bolsonaro, depois vem o Mourão. Isso só não vale para São Paulo, né? Exatamente. São Paulo foge da regra. São Paulo rodízio é entre o PSDB. A democracia. É verdade. Entre é alas. verdade, Né? Uma hora é um candidato do Alckmin, outro é um candidato do Serra, outra hora é um candidato do Bolsonaro. Candidato do Bolsonaro. Pois é, gente. Eu queria só registrar aqui que tiveram os companheiros agredidos. Nós vamos falar amanhã ainda. Vamos falar amanhã. Inclusive companheiros nossos, eu fiquei sabendo, em Santa Catarina. Né, João? Você que tem informação melhor. Sim. O companheiro Johnny, em Chapecó, foi atacado por bolsonaristas. Isso, mais uma vez, reforça a ideia do vídeo que, inclusive, vai encerrar hoje aqui, que é a formação de comitês de luta contra o golpe e, consequentemente, comitês de autodefesa. Não dá para aceitar, não dá para falar boa sorte. O cara vem te bate, você fala boa sorte. Não, também não vai falar eu estarei aqui. Eu estarei aqui como? Porque nem o PT está falando, a palavra de ordem deles agora é nós estaremos aqui. Para apanhar, né? Não sei. Não dá pra nem... Não serve pra nada. Ninguém sabe. Pra que o cara vai estar ali? Você fala, estão batendo gente na rua, nós estaremos aqui. O Cone, ele poderia ter essa palavra de ordem. É uma palavra de ordem de um cone de Eu trânsito. estarei aqui, você cola lá no Cone. É ridículo. Bom, é isso, Certo? gente. Vamos encerrar. Muito obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal. Nos canais. Nos nossos canais. Na rádio, e nós vamos restabelecer a TV logo. Sim, a gente está tentando resolver esta questão. A Causa Operária TV chegou em 49 mil. Muito obrigado. A gente rumo aos 50. Continua existindo. O nosso problema, alguém perguntou aqui, porque nem todo mundo está sabendo. Nós sofremos uma punição do YouTube por causa de direitos autorais em um dos nossos programas. E como punição, o YouTube é super democrático. Falou assim, fiquem na geladeira por 90 dias sem transmissão ao vivo. Então, como os nossos programas são todos transmissão ao vivo, nós tivemos que migrar para o canal da Rádio Causa Operária e também os demais que a gente estava. Só que, obviamente, nossa maior audiência era lá na Causa Operária TV. Nós estamos negociando para isso
demorar menos tempo para voltar. A gente já meio que chegou num acordo com quem denunciou a gente. Vamos ver se dá certo. Vamos ver Porque se dá certo, mas enquanto o isso... Google não liga muito também se você chega num Não acordo. quer nem É a saber. terra de ninguém, né? Não, é a terra deles. É Né? a terra deles. Aí o que acontece? Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo canal da Rádio Causa Operária, pelo Twitter, pela Twitch TV, pela causaoperariatv.com.br, que é o canal próprio da Causa Operária, pelo vk.com, pelo Facebook, e logo depois esse vídeo ele vai entrar no playlist lá da Causa Operária TV. Então, divulguem, avisem as pessoas. Tem muita gente que ainda não tá. A gente percebeu que houve uma quebra da audiência porque o pessoal está meio perdido, chega lá, não acontece nada, etc, etc. Foi dado, inclusive, uma sugestão, acho que pela Márcia C. ontem, que acho que a gente meio que fez isso na análise política, mas a gente poderia fazer em todos os programas, que é, na hora do programa, ou momentos antes, colocar um vídeo falando: o programa de agora vai passar nos canais, etc. Porque o pessoal que está inscrito lá recebe a notificação e vem para cá, entra e descobre. Márcia C. fala do livro do Rui, ainda não está pronto, mas nós vamos encaminhar para que agora mais do que nunca esse livro é necessário e o livro vai ser usado, inclusive, como... Importante lembrar que a gente está com mais de 300 pessoas ao vivo. Sim, a nossa audiência, inclusive, eu ia comentar, a nossa audiência se manteve com uma pequena quebra, mas ela está bem consistente. Muito obrigado, pessoal. É isso. Obrigadão. Se inscreva nos canais e até amanhã. Tem um vídeo para encerrar aí dos comitês. Hoje nós temos, daqui a pouco, a coluna ao vivo com o companheiro Juliano Lopes, temos J3, temos resumo do dia. Bom, é isso. Obrigadão, até amanhã, mais uma reunião de pauta às 9h30 da manhã. Tchau. Tchau. Hoje um vídeo do Mino Carta, onde ele condenava a campanha do Haddad com toda a justiça, né? Ele e o Fernando Moraes já haviam dito que o Lula não estava gostando da campanha do Haddad. Ele condena isso aí como uma vergonha, uma campanha vergonhosa, uma capitulação e tal. E aí ele fala assim, ele termina meio que falando assim, finalmente isso que é o Brasil, é assim que é, meio que assim que o Brasil merece essa situação, porque ninguém faz nada. Bom, a burguesia não vai fazer nada. A burguesia fala, a pequena burguesia fala, faz discurso, dança, né? E etc. Mas a classe operária brasileira, ela vai ter que reagir porque o que vem pela frente não é brincadeira, né? A situação no Brasil está ficando extremamente grave, né? Os setores mais débeis das lutas populares vão ser os primeiros a serem atacados. Veja-se as agressões dos bolsonaristas, né? Para isso também é preciso, né, criar imediatamente, em todos os lugares, em todos os sindicatos, em todos os movimentos, comitês de autodefesa contra os fascistas. Tem que deixar o que é um dos piores, mais negativos, mais insidiosos aspectos da propaganda da esquerda pequeno-burguesa, que é o pacifismo e o amor. Vamos deixar isso daí para a novela da Globo, né? E os fascistas têm que ser enfrentados, né, no terreno em que eles vão atacar o movimento, que é o terreno da força. É preciso responder a força com a força, porque senão as organizações do movimento operário serão esmagadas com facilidade por esses grupos fascistoides.
Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.